Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar de um assunto um pouco polêmico, trazendo a seguinte questão: o cristão pode ser gay, mas somente assumir o celibato? Veja bem, é uma ideia defendida por muitos pastores, inclusive pastores ortodoxos, pastores que creem na Bíblia. Também essa ideia ela é defendida por padres e que afirmam exatamente isso. O cristão pode ser um gay, mas apenas devem assumir o celibato, ou seja, eles simplesmente não praticam o ato do homossexualismo, mas eles podem ser gay. Essa ideia tem vários problemas. Eu listaria 5 grandes problemas. E o quinto problema, eu vou deixar por último, que é o problema teológico, é o problema bíblico, que é a base bíblica que nós temos que nos basear. Mas eu listaria 5 problemas. O primeiro problema em relação a essa ideia, que parece harmonizar o grande problema de muitos cristãos, e de muitas pessoas que têm esse problema, parece harmonizar, mas não é bem assim. Há vários problemas. O primeiro problema em pensar assim é que nós estaremos admitindo que o homossexualismo é algo que nasce com a pessoa. Se nós dissermos que simplesmente a pessoa pode ser homossexual, mas apenas trazer ou seja, um celibato, era assumir o celibato, nós estamos dizendo que o homossexualismo, nós estamos assumindo de alguma forma que o homossexualismo é algo que é nato na pessoa, que a pessoa nasce com isso. E há algo bem claro na biologia e mais que comprovado que não é bem assim. Segundo problema disso é que nós estamos caindo no mesmo erro dos fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus achavam que o adultério acontecia somente no ato carnal. Por isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte que se alguém pelo menos olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Depois, eles também criam que matar uma pessoa era somente se a pessoa tirasse a vida da outra, realmente. Mas Jesus ensinou de outra forma. Então é um grande problema do alinhamento com os fariseus da época de Jesus. O terceiro problema em relação a essa ideia, com esse argumento, é que assim também podemos dizer sobre os trans. As pessoas que são trans, que assumem mudar de sexo, elas simplesmente somente ficariam em um celibato. Então, nós teríamos que aceitar também as pessoas trans, que assumem mudar de sexo, assumem um outro sexo, que a Bíblia deixa claro que isso é contra aquilo que Deus criou para o ser humano. Então nós teríamos que aceitar isso, porque simplesmente elas somente deveriam ficar em celibato. E o quarto argumento contra essa ideia é que enfraquece a pregação contra esse pecado, já que é só se abster. Ou seja, o pecado fica... a pregação contra esse pecado, ela já está enfraquecida diante da pressão desse século, e ela ficará mais ainda enfraquecida, né, contra esse pecado. E o quinto argumento que eu vou deixar por último, que é o argumento acerca que as Escrituras deixam claro que essa ideia é completamente errada. Primeiramente, nós vamos ver
que antes de eu falar do texto bíblico, eu quero deixar por último uma palavra àqueles que pecaram ou são tentados nessa área. Mas antes nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos ver primeiramente o texto que está em Marcos 7:20. O que Jesus falou sobre isso? Vejam bem, em Marcos 7:20, Jesus diz, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro, vejam que Jesus fala que é de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios. E aqui Jesus está falando aqui, olha, hoi dialogos moi, ou seja, os maus raciocínios, os raciocínios, e é de dentro, porque de dentro, ectes cardiaston anthropon, é de dentro do coração do homem que sai os maus desígnios, e aí Jesus fala uma série de pecados. É de dentro, porque é de dentro, vejam que tem um artigo, porque de dentro do coração do homem que sai os maus desígnios, né? Que sai os maus desígnios, hoi dialogs, hoi kakoi, né? Que sai os maus desígnios. Então vejam, Jesus está falando do coração, não da prática em si, é do coração, então é de dentro do coração. Então a ideia é dizer que a pessoa é gay, mas não apenas pratica o ato em si, não condiz com as escrituras. Mas vamos ver outro texto. Mateus 5:27, que é um texto bem conhecido. Mas vamos analisar esse texto. Jesus está falando do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O problema é o coração, no coração. Então, se uma pessoa ela é gay, né, ela vai ter pensamentos gays, ela vai ter desejos gays. Então, ela não mudou sua forma de agir, de pensar, essa pessoa não nasceu de novo, como eu vou explicar mais na frente, porque o problema é o coração. O outro texto muito interessante é Romanos capítulo 1, verso 24. Romanos capítulo 1, verso 24 diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus. Vejam que é pela concupiscência do seu próprio coração. Texto grego é pelo desejo, epissumia, tom cardion, auton, pela concupiscência, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Certo? Então, o texto deixa claro aqui, pelos desejos do seu coração, começa no coração, certo? Começa no coração. Agora, vejam o verso 32 aqui, que Paulo não fica somente no desejo do coração e na prática. Ele diz aqui, ó, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, preste atenção aqui que não é só o fazer, mas também aprovam os que assim procedem. Essa palavra aprovam no texto original, né? Os quais, conhecendo o decreto, né? No caso aqui é uma sentença de Deus, né?
os que tais coisas praticam, são dignos de morte, não somente o que as fazem, porém também, diz aqui o texto, aqui, né, os que aprovam, né, aprovam suneudokusin. Ou seja, aqui vem também de um verbo que significa eudokel, que é o verbo concordar, ter o seu bem-prazer, né? O seu querer. Aqueles que concordam juntamente, aqueles que admitem tais práticas. Seria melhor assim. Aqueles não somente que fazem, mas aqueles que admitem. Né? O verbo deixa claro aqui, suneudokusen, ou suneudokel, que é o verbo admitir, o verbo ter prazer nisso, o verbo no sentido de aceitar. Ou seja, Paulo está dizendo não somente aqueles que praticam, mas aqueles que acham normal, aqueles que acham que é devido. Então, essa é a dificuldade. Outra dificuldade é exatamente no texto que Paulo falou aos Coríntios, aos 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Vejam que os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Vejam, a palavra malakoi aqui, ela tem origem significa macio, macio. São pessoas que são assumidamente, na época, homossexuais, e o asenocoitos são aquelas pessoas que faziam sexo com o mesmo sexo, com outros homens, ou seja, os pederastas e aqueles que faziam nos templos e nos seus relacionamentos. E aqui, né, a palavra grega malakoi quer dizer, vem de uma palavra que quer dizer macio. São pessoas que tinham um procedimento, uma forma de ser, uma forma de agir. Então, Paulo não está falando somente de uma prática, mas de uma característica, malakoi, né? De uma característica. Então, esse argumento de dizer que a pessoa pode ser gay, mas apenas em celibato, não tem base nas escrituras, porque o problema é no coração. Agora, vejam bem, uma palavra para aqueles que pecaram, são tentados, prestem atenção. Enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos tentados nas áreas mais fracas. Se uma pessoa ela teve uma experiência anterior homossexual, ele foi um homossexual assumido, é claro que ele vai ser tentado nessa área. Agora, se alguém se converteu, ele teve um novo nascimento, imediatamente ele vai querer uma relação com o sexo oposto. Ele vai ter uma mudança de procedimento, uma mudança de mente. A palavra arrependimento, metanoia, quer dizer isso, mudança de mente. Agora, que ele vai ser tentado, claro, vai ser tentado, ele pode até cair, mas ele não vai aceitar. Ele vai ter uma nova mentalidade. Ele vai querer ter um relacionamento com mulheres, se ele for um homem, e vice-versa. Então, existem muitos casos de pessoas que se converteram, que eram até travestis, e eles passaram a ter uma família, uma esposa, filhos, etc. Agora, eles vão ser tentados a isso? Claro que vão ser tentados. Assim como uma pessoa que tinha uma prática heterossexual, que com uma área, vamos dizer, muito de sexo ilícito, antes da sua conversão, ele vai ser tentado a isso também e ele pode até cair. Mas dizer que aceita a situação, isso realmente não tem base nas escrituras. Não tem base nas escrituras. Não alguém que tinha, por exemplo, uma prática heterossexual, conversa, ele não somente deve deixar, como não desejar no coração, né, mulheres. Ele não vai ficar desejando
outras mulheres, né? Mesmo que ele seja tentado, embora ele possa cair, mas isso não é algo que ele realmente aceite, ou que ele possa dizer que ele é vamos dizer, um adúltero, só que ele não pratica. Ele é um assassino, só que ele não pratica. Ele é sei lá, alguém que furtava, que era um ladrão, só que agora ele não pratica. Não existe isso. Então, uma pessoa que era gay, se converteu, ele deixa de ser, ele deixa de ter essa mente, embora que ele seja tentado. Claro, ele vai ser tentado. É uma obra da carne, como o Paulo citou outras, mas não significa que aquela pessoa não mude o seu procedimento, seu gosto e suas atitudes, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de vocês.